O objetivo desse exercício, então, é desenhar o objeto indicado em dois ângulos diferentes, utilizando a perspectiva cônica central ou com um ponto de fuga. O primeiro passo que a gente vai fazer é desenhar uma linha do horizonte. Eu vou desenhar com a régua aqui, para ficar mais bonitinho. Então, a gente viu que a linha do horizonte, ela é o local onde ficam o olhar do observador. Então, dependendo de onde colocar o objeto em relação a ela, eu vou ver o meu objeto de forma diferente. Então, quando ela está bem acima, o meu objeto vai estar mais aqui embaixo. Então, eu vou olhar o objeto de cima, nesse caso. O meu ponto de fuga, eu vou colocar bem no centro, tá? Para facilitar o desenho de dois objetos, tá? Então, num primeiro momento, eu vou desenhar um objeto aqui mais à esquerda. Vou fazer uma linha de terra aqui também com uma régua, só para facilitar a minha vida. Então, a linha de terra, a gente vai... É onde a gente assenta, né, o objeto, né, o plano, que a gente chama plano do quadro, tá? Então, aqui eu vou colocar o meu objeto. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou desenhar a face, né, uma das faces do objeto, aquela que eu estou enxergando a princípio, né? Então, assim, tentem fazer um quadrado mesmo, né? E tentem desenhar linhas mais finas, tá? Claro, como eu estou fazendo à mão aqui, eu acabo traçando várias, né? Talvez não seja o ideal, mas o ideal é sempre que vocês tentem desenhar à mão livre, tá? Desenho em perspectiva, se vocês desenharem à mão livre, vocês acabam fazendo um desenho muito mais rápido que se usarem régua, tá? Então, comecem o desenho dessa forma, e depois a gente vai puxando as linhas lá para o ponto de fuga. Vamos lá. Ok. Então, o objeto aqui a princípio a gente vai desenhar um prisma, né, ou um cubo, e depois a gente vai trabalhando a geometria dele, né? Então, eu tenho que definir aqui a profundidade dele, tá? Não precisa fazer aquela regrinha de desenhar um cubo perfeito, só vamos tentar desenhar um objeto proporcional até certo ponto, né? Então, em determinado ponto aqui, ó, eu vou delimitar que essa aqui vai ser minha aresta que vai lá para o fundo. Então, a aresta que eu vou desenhar aqui vai ser paralela a essa da frente, como a gente aprendeu, né? Vamos lá. Faço a aresta paralela. Depois, essa aresta aqui de cima vai ser paralela a essa da frente, né? Essa aqui vai ser paralela às laterais, né? As verticais. E essa aqui vai ser paralela às horizontais. Ok, tenho meu cubo. Então, a ideia desse exercício é trabalhar o que a gente chama de blocos, né? Seria a subtração e a adição de elementos numa forma geométrica, tá? Então, a princípio, a gente vai... Eu vou, quem sabe, deixar essas linhas um pouco mais fraquinhas aqui, tá? Só para não confundir vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com proporções, né? Tudo que eu vou fazer vai ser metade da face, um quarto da face, tá? Tudo proporcional. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa parte aqui da frente, como está lá na imagem do desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso achar o centro da face. Então, a gente já viu, por exemplo, para achar o centro da face, eu traço duas diagonais, achei o centro da face, tá? O que eu preciso exatamente? Eu quero saber a metade da face. Então, eu vou traçar uma linha horizontal, passando pelas duas laterais, tá? Onde essa linha cruza com a minha aresta externa é a metade do meu lado do quadrado, tá? Do lado da face. O que eu vou fazer aqui? Para eu achar a outra metade aqui, o que eu posso fazer também, né? Fazer duas diagonais aqui. Então isso funciona para qualquer face, independente da perspectiva, tá? Até perspectiva com dois pontos de fuga, que a gente vai ver depois, etc. Então,
Achei a metade da face. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e vou projetar lá para o ponto de fuga, tá? Eu teria um resultado também bem semelhante, ó. Tá? Essa linha sai desse ponto, passa pelo centro, e eu vou achar aqui no fundo, ó, a outra metade dessa aresta aqui do fundo. Tá? Percebam que é interessante da perspectiva que se eu tenho uma aresta com tamanho X, a mesma aresta, que teoricamente seria a mesma aresta lá no fundo, ela vai ser x menos y, né? Ela vai ter um valor menor, tá? Então é sempre assim que funciona. Então olha só, a minha metade da face ela vem aqui e ela vai para cá, tá? Percebam que essa característica da perspectiva. Bom, eu quero tirar 1/4 desse cubo, tá? Então o que eu vou fazer? A partir desse ponto da face central, eu vou fazer uma aresta vertical paralela a essas outras duas aqui, ó. Tá? Então percebam que aqui eu achei a metade dessa aresta em perspectiva e a metade dessa aresta também em perspectiva. Então percebam outra coisa interessante, né? Aqui, essa primeira metade eu tenho um valor também x, e essa outra metade aqui é um valor x menos y. Então essa distância aqui para trás é sempre menor do que a distância da frente. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado quando a gente for desenhar a perspectiva para lidar com essas proporções, tá? E para eu dividir isso aqui em duas metades, como eu fiz antes, né, eu posso também, de novo, fazer as duas diagonais, como eu estava fazendo. Tenho lá a linha central. Ou eu posso simplesmente passar essa linha aqui, ó, na horizontal, para cá, e vou ter a outra metade aqui, certo? Ok? Então, aí, eu já tenho parte da geometria que eu quero, né? Então aqui eu vou deixar a linha um pouquinho mais forte, só para a gente definindo um pouco a geometria. Tá? Ok. Para eu tenho um vértice aqui, ó, uma aresta que é um vértice, né? Que ela vai fazer aquela escadinha, né? Para eu delimitar o final aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa na face do lado, né? Então eu tenho que achar lá, talvez, o meio aqui, né? Tem lá o meio. Ou projetar essa linha lá para o meu ponto de fuga. Tá? Eu tenho aqui o meio e o meio. Então eu pego essa linha, esse vértice aqui de cima, jogo ele verticalmente aqui para baixo, até encontrar com esse ponto. E aqui eu fecho a face. Tá? Olha só, aqui eu já tenho parte da minha geometria que eu quero construir. Quando a gente vai definindo algumas arestas, a gente já pode ir deixando um pouquinho mais escura, tá? Aqui, eu ainda não vou deixar muito escuro porque eu quero ainda fazer eu tenho que fazer mais uma subtração de elementos aqui, tá? Então assim, eu tenho que fazer um rasgo aqui nessa parte, né? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dividir esse espaço aqui, né? Aqui eu tenho essa área aqui que eu vou dividir em 4 partes, tá? Então primeiro o que eu preciso? Dividir tudo em 2. Então eu já tenho o centro aqui, ó. Eu só pego, traço uma vertical. Eu tenho aqui 2 quadrados, né? Um quadrado, outro quadrado. Eles já têm uma diagonais aqui para me ajudar. Então o que eu vou fazer para achar o meio aqui, ó? Vou traçar 2 diagonais. Eu tenho 2 diagonais em cada quadrado. Então aqui eu já sei onde estão os meios dessas arestas, ó. Certo? Então aqui, ó, eu já tenho a definição de mais 2 faces. Tá bem? Agora, eu tenho que achar o centro dessa face aqui, ó. Então, essa face que eu tenho que achar. Então, eu vou lá fazer 2 diagonais de novo.
Esse aqui é a linha que divide essas duas faces. Por que que eu preciso dela, né? Ela vai delimitar até onde essa aresta vai, tá? Então, olha só. Eu vou jogar essa aresta lá para o meu ponto de fuga. Olha lá, eu achei essa face. Isso aqui também eu vou jogar lá para o meu ponto de fuga. Ok? E aqui eu já tenho a delimitação dessa geometria. Depois, para eu fechar o desenho aqui embaixo, né? Para delimitar essa face, eu preciso pegar esse ponto, jogar lá para o ponto de fuga também. E eu sei quando ela termina, quando eu pego uma linha vertical desse ponto e jogo aqui para baixo. Ok? E depois é só fechar com uma linha horizontal aqui. E é isso, gente. Está pronto o desenho. Tá? Quem quiser dar uma finalizada no desenho para deixar um pouquinho mais bonitinho, a gente pode utilizar uma caneta nanquim ou essa caneta especial aqui da Copic para fazer sketch, tá? Então, qual que é a ideia, né? A gente trabalha as linhas aqui da frente com umas linhas um pouco mais claras. E as linhas que vão indo mais para trás, talvez com um traço um pouquinho mais escuro. Certo? O que dá um efeito legal no desenho também é pegar algum marcador, né? Aqui no caso eu vou pegar essa Copic Sketch, mas pode ser uma caneta Sharp, etc. Para fazer um contorno legal, né? Então eu posso pegar e fazer um contorno mais espesso ao redor de todo o desenho, né? E aqui eu vou dar uma girada na folha, porque o marcador é um pouquinho mais complicado de a gente trabalhar. Aqui eu vou contar um segredo para vocês quando a gente erra assim como eu errei aqui, ó. Vocês podem pegar e fazer um traço, refazer o traço talvez mais largo aqui, ó. Para ir arrumando, né, a geometria. Dá para fazer isso em diversas situações. E é isso, gente. Depois, o que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que nesse espaço aqui, vocês desenhem uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, né? De lado, de trás, etc. De trás eu acho difícil, né? Mas tentem fazer esse mesmo desenho de lado, tá? É isso, gente. Boa sorte.